é teve top, essa... cara. Esse é top. isso daí Esse é eu legal. compartilhei lá no LinkedIn. Sabe um que encaixa demais com esse, cara? Tá até na sequência aí, Japa. É o 8. É o que tá na sequência desse, cara. Que é algo que a gente ouve falar muito, cara, do tal do fator humano, isso né? tá em evidência, hein? Tá em alta aí. Tá Demais. Em alta. E aqui, cara, mais uma vez a gente vê como que as coisas estão todas muito amarradas, né, Robinho? A questão que a gente estava falando da nossa formação, de como que a gente é entregue, digamos assim, para o mercado de trabalho, cara. Eu costumo dizer que isso aqui é o plural mais importante que a gente tem dentro do universo da segurança, cara. É a gente sair e colocar esses 2 S's aqui. É a gente sair da perspectiva do fator humano e ir para a perspectiva de fatores humanos. E aí os estudiosos e preciosistas aí me perdoem pela simplificação aqui do conceito de fatores humanos. Mas para mim, assim, levando em algo mais prático e simples, para que todo mundo consiga ter uma percepção e um entendimento, por mais que nunca tenha ouvido falar em fatores humanos, é simplesmente a gente entender os fatores que modelam o desempenho das pessoas lá no dia a dia, cara. Por exemplo, todo mundo em casa tem um bichinho desse aqui, né? Objetivo de quem produz isso. Exemplo, aumentar o tempo de tela. Um exemplo. Se isso é entregue para um profissional de segurança, pensando na forma tradicional como a gente trabalha, se o meu objetivo é aumentar o tempo de tela e eu sou um engenheiro de segurança, provavelmente o telefone iria vir ou com um adesivo aqui atrás, utilizar durante 4 horas por dia, obrigatório. Ou ele ia vir com a placa aqui em cima, usar isso aqui durante 4 horas, ou com um manual com umas 280 páginas me explicando por que eu tenho que usar ele durante 4 horas. E se bobear, o manual ainda estava em mandarim. O que a galera que projeta o celular, tanto a casca, o hardware, quanto a galera que projeta o software que está lá dentro, os aplicativos que estão embarcados ali dentro, pensam? Eles pensam em fatores humanos. O que modela o desempenho das pessoas para eu conseguir um maior tempo de tela? Opa, vamos correr atrás de entender isso, cara. Telas com bordas infinitas, uma tela mais imersiva. Poxa, é uma característica do hardware, mas interfere. Um sistema que é touch. Muitas das vezes você entra no aplicativo, o botão de sair, ele é meio que oculto, cara. É oculto. E aí você entra para a inteligência dentro dos aplicativos, cara. Quando você entra dentro de alguma rede social, eu conheço o viés de confirmação, você conhece, o Adilson já falou dele aqui. Boa parte de nós conhecemos o viés de confirmação, que a gente tem uma tendência de gostar daquilo que vai de encontro com o que a gente acredita. Ou seja, eu sei que isso existe. Mesmo assim, eu sou pego pelo viés de confirmação dentro da rede social. Se eu abrir o meu celular, o seu, o do Robinho, provavelmente a gente tem as nossas microbolhas aqui, né, cara? Só aparece, se você gosta de futebol, tenho certeza que vai estar ali na sua tela. Sim. E assim a gente tem N exemplos, cara. E por que essa galera conseguiu fazer isso? Porque eles conseguiram entender o que afeta o desempenho das pessoas lá no dia a dia, cara. Vão sair do mundo do mais abstrato e ir para o mundo real agora. Recentemente, cara, eu tive a oportunidade de ter um contato com um procedimento de bloqueio e sinalização, bloqueio de etiquetagem, lockout, loto. E eu não lembro quantas páginas tinha esse procedimento, cara. Mas os anexos eu gravei, cara. Os anexos me chamaram a atenção, eu gravei. Cara, tinham 16 anexos dentro do procedimento. Não é figura de linguagem. Existiam 16 anexos dentro do procedimento, cara. Para aquele camarada que utiliza esse procedimento, talvez todos os dias, várias vezes por semana, durante 2 vezes, 3 vezes por semana, talvez, cara, até pela nossa capacidade da gente adquirir expertise, isso aí entrou na cabeça do cara, talvez até por osmose, ele aprendeu. Sim. Agora, imagina um camarada que ele se vê diante desse procedimento e ele é um camarada que faz um bloqueio a cada 15 dias, ou ele solicita, ou ele executa. Aí ele vai parar, cara, ou um terceiro, e aí ele vai parar a cada 2 semanas e ele vai abrir aqui na mesa, ó. Isso pensando que o cara que fez os 16 anexos ainda quebrou o galho dele e cada anexo só tem uma folha. Ele vai botar 16 folhas aqui na mesa, cara. Ele não precisa de usar as 16 para ele fazer o bloqueio dele. Só que o anexo 1 conversa com o anexo 3, que conversa com o anexo 4, que para ser feito precisa de uma assinatura no anexo 5.
que vai conversar com outra coisa lá no anexo 10 e por aí vai. Ou seja, toda vez que esse cara for interagir com esse procedimento, ele vai precisar parar e reler a Bíblia inteira, cara. Aí eu te pergunto, qual a probabilidade desse cara cumprir ou utilizar esse procedimento? Aí o que muitos profissionais viram pra gente e falam, mas ele foi treinado e assinou, ele tem que fazer. Cara, existe o mundo ideal e existe o mundo real. No mundo real, quando o fator que modela o desempenho da pessoa está jogando para baixo, a chance da gente ter uma resposta ruim é muito alta. Sim. O comportamento das pessoas ele não é determinístico, ele é probabilístico. Não é que todo mundo vai fazer, mas existe uma chance grande de que isso aconteça, cara. Então, por que não a gente pensar em formas melhores, por exemplo, da gente fazer a mesma coisa que o cara faz no celular, a gente fazer dentro de um procedimento? A gente fazer dentro de uma capacitação, a gente fazer dentro da forma como a gente desenha os nossos indicadores, como a gente monitora os nossos indicadores, isso tudo interfere na dinâmica de trabalho das pessoas lá no dia a dia, cara. E muitas vezes a gente fecha os olhos para isso, ou a gente fica meio que emperrado, digamos assim, em continuar naquela mesma sistemática que a gente já vem fazendo e que a gente às vezes até já sabe que dá errado, cara, há muito tempo.